Casos recentes trouxeram mais uma vez à tona a importância de tratar de forma adequada e digna as pessoas com doenças mentais graves. O debate é antigo. A lei antimanicomial, proposta pelo Conselho Nacional de Justiça lá nos anos 2000, diz que essas pessoas devem receber atendimento em unidades do SUS e não mais em hospitais onde ficavam trancadas, confinadas. Tanto é que esses lugares, até pouco tempo, eram chamados de hospícios. Aliás, o prazo para fechar esses hospitais termina agora, em 2026. O objetivo do CNJ é tratar os pacientes com mais dignidade e humanidade, além, é claro, de oferecer o tratamento em si. A novidade agora é um alerta do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Para a entidade, doentes mentais que já se envolveram em crimes não deveriam ficar nas mesmas instituições de pacientes psiquiátricos que nunca foram violentos. É polêmica. Acompanhe nessa reportagem especial. Enche a tela. Bota as mãos, atira em mim! Solta ele, solta ele! Imagens que ainda chocam e reacendem uma polêmica. O violento surto psicótico de Eric Vargas em casa com a família e o desfecho trágico acirraram um debate que vem colocando frente a frente o Ministério Público e entidades médicas contra a política nacional para o tratamento de doentes mentais. Eric, de 29 anos, era dependente de drogas e estava em tratamento. Mas o surto agressivo e a reação dos policiais mudou um destino que poderia ter sido bem diferente. Se Eric não tivesse sido morto, precisaria de um tratamento mais intensivo para evitar novas crises e a possibilidade de mais agressões à família ou a outras pessoas. Mas a chamada política antimanicomial vem impondo novas regras. Nós vamos enfrentar situações muito graves porque não estamos preparados para aplicar esta teoria que nos foi imposta e que nós estamos vendo que não está sendo analisada com o rigorismo necessário para que seja de fato implementada. Há casos muito mais graves que o de Eric a temperar essa discussão. No ano passado, durante um surto psicótico em casa em Novo Hamburgo, Edson Fernando Cripa, de 48 anos, matou 4 pessoas. O pai, o irmão e 2 policiais militares. Também feriu a mãe, a cunhada e outras 6 pessoas. Ele era atirador com armas registradas e já tinha sido internado por esquizofrenia. A crise levou a um tiroteio intenso durante as tentativas de negociações para que ele se entregasse. Mas no final, Edson acabou se matando. Se ele tivesse sobrevivido, precisaria ser internado em condições de maior segurança. O Ministério Público aponta uma série de falhas na forma como a política antimanicomial foi concebida e também na maneira como ela vem sendo implementada desde o início dos anos 2000. E tem uma preocupação especial com o que vem acontecendo desde 2023, uma preocupação relacionada aos pacientes que se envolvem em crimes graves. Segundo uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, esses pacientes não devem mais ser mantidos em estabelecimentos penais que eram vocacionados para esse fim. Eles devem sim ser encaminhados para tratamento em unidades de saúde mental do SUS ou então em hospitais comuns. Os promotores do Ministério Público dizem que as novas regras não levaram em consideração a realidade de quem lida diariamente com este problema. A resolução, a política antimanicomial que ela traz, né, que ela pretende implementar, ela se distancia muitas vezes da realidade prática dos processos. E colocarmos junto, nesta mesma seara de atendimento, pessoas que têm uma periculosidade aumentada, que cometeram crimes graves, é não entender a realidade. O Conselho Regional de Medicina e o de Psiquiatria alegam que foram deixados de fora da discussão. Eles nem convidaram a classe médica, nem convidaram o Conselho Federal, uma associação brasileira de psiquiatria, não convidaram ninguém, porque sabiam da nossa posição. A gente ia ser contra isso. A política antimanicomial segue uma linha de tratamento de saúde e não de responsabilização criminal. É a chamada desinstitucionalização,
onde os pacientes que antes eram mantidos em confinamento, nos chamados manicômios, seja por qual motivo fosse, vão sendo gradualmente devolvidos às famílias ou encaminhados para outro tipo de instituição, onde são tratados em liberdade e não mais onde ficavam presos. E assim, os estabelecimentos penais para doentes psíquicos estão sendo desativados. É o caso do Instituto Psiquiátrico Forense do Rio Grande do Sul. O lugar era uma espécie de presídio especializado no tratamento e contenção de doentes com distúrbios graves e com alto potencial agressivo. Eles aqui, às vezes, estavam condenados antes da política antimanicomial, talvez a uma prisão perpétua. O Instituto Psiquiátrico Forense completou em outubro passado 100 anos de atividade. Ao longo desse século de trabalho, a principal filosofia de atuação aqui dentro foi a do encarceramento, da prisão, do ambiente de cadeia. Só que agora o IPF está sendo desativado gradualmente, dentro de uma nova filosofia em que se busca que este ambiente de aprisionamento passe a fazer parte definitivamente do passado. A diretora do IPF diz que antes o lugar estava sempre lotado e em más condições. Hoje, depois de muitas reformas, restam apenas 30 internos, que com o tempo serão encaminhados para outros lugares da rede pública de saúde, onde continuem sob tratamento, mas sem contenção. É claro que a gente sabe que eles não saem daqui curados, mas eles, tendo tratamento na rede de saúde, eles conseguem se manter estáveis, tomando a medicação, e até hoje, de todo o número que a gente tinha, hoje 178 desinstitucionalizados, desinternados, a gente tem 2% de reincidência. Então quer dizer que a política antimanicomial realmente ela está dando certo. Os internos do IPF que têm alguma condição especial de risco são submetidos à avaliação antes de terem outro destino. O juiz é quem decide se autoriza a transferência, se não autoriza. Depois que eles saem, que eles vão para esses residenciais, tem um período de prova, eles ficam, a gente acompanha eles mais alguns meses, né, e o tratamento deles é feito nessa rede de assistência psicossocial, no RAPS, junto com o CAPS. A diretora do Departamento de Tratamento da Polícia Penal diz que os residenciais terapêuticos, para onde os pacientes são encaminhados a partir da nova resolução, oferecem tratamento eficiente e digno. Os residenciais, né, a maior parte deles são públicos, mas também tem residenciais privados, eles têm que ter um credenciamento, existe um monitoramento, né, e uma avaliação pela Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde, e eles têm um número limitado de pessoas, de usuários que podem residir nele, né? Eles são limitados a 10 pessoas, então existe um trabalho e um acompanhamento mais controlado desses pacientes, desses usuários agora. Os residenciais terapêuticos refletem a essência do modelo que é proposto pela política antimanicomial, baseado numa visão bem mais humanista, onde se procura deixar no passado aquela prática tradicional, mais antiga, de encaminhar os pacientes com doenças mentais para instituições onde muitas vezes passavam praticamente a vida inteira em tratamento, em lugares que nem sempre ofereciam condições mínimas de dignidade, lugares muito precários. Nos residenciais terapêuticos, os pacientes são livres para ir e vir. Ficar aqui dentro depende da vontade própria de ser tratado. Este residencial terapêutico do Estado fica em Viamão. É um dos mais antigos, anterior à nova resolução. Por isso tem mais gente. Ele abriga os pacientes que viviam no Hospital São Pedro, em Porto Alegre. Aqui, eles são considerados moradores e não pacientes. Os que têm comportamento potencialmente agressivos são mantidos em ambientes separados, com um espaço próprio e fechado ao ar livre. Na verdade, com pacientes psiquiátricos, a gente sempre tem um risco, tá? Mas hoje eles são medicados, eles são atendidos. Na verdade, a gente ameniza muito o risco com a questão da prevenção, da observação, por isso a gente tem toda uma equipe montada. Eles têm acompanhamento médico, psiquiátrico constante e muito espaço para levar uma vida tranquila e confortável. Gisele, responsável do Estado pela coordenação dos residenciais terapêuticos, diz que as equipes ficam sempre atentas aos sinais de crises em algum paciente. Quando a equipe percebe que ele está a ponto de ter uma crise um pouco mais severa, é chamada a ambulância, tá? E muitas vezes eles vêm, fazem o atendimento, faz a contenção, você tem que fazer a contenção, e eles são encaminhados muitas vezes, dependendo da crise, para uma internação.
Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul tem 35 serviços de residenciais terapêuticos que são privados ou públicos, qualificados e registrados para o recebimento de pacientes com deficiências mentais. 12 ficam na capital e o restante no interior do estado. Mas é uma estrutura muito menor do que a demanda, tanto que todos estão com ocupação máxima e, por isso, não podem mais receber pacientes. Esse é um dos tantos alertas do Ministério Público sobre as falhas na resolução do Conselho Nacional de Justiça. Não só não há mais lugar para tratar tanta gente, como a própria rede convencional de saúde pública, que já tem seus problemas históricos de atendimento, não estaria preparada para esta demanda de pacientes que requerem um tratamento especial e uma abordagem muito mais cuidadosa. Nós temos a realidade, que é sabermos que nem as pessoas que não cometeram crimes, que sofrem de enfermidades psiquiátricas, conseguem muitas vezes o atendimento de que necessitam. O Ministério Público alerta ainda para outras consequências graves que podem vir com estas novas regras. Além do perigo de misturar doentes mentais de comportamento violento com pessoas comuns nas unidades do SUS, os promotores argumentam ainda que todo esse contexto pode favorecer o surgimento de locais de atendimento clandestinos e, mais ainda, que os laudos médicos podem favorecer bandidos comuns e perigosos a conseguir penas mais brandas e até mesmo escapar da cadeia. E você acompanha agora a segunda parte da reportagem especial sobre o alerta que o Ministério Público do Rio Grande do Sul está fazendo sobre os pacientes com doenças mentais que se envolveram em crimes graves. Será que a rede pública de saúde está preparada para receber esses pacientes? Está no ar. No episódio de ontem, mostramos aqui no Balanço Geral que a nova política federal de tratamento para doentes mentais, principalmente aqueles envolvidos em crimes graves, busca o tratamento e não o aprisionamento, e que eles terão que ser tratados em unidades comuns do SUS. Hoje você vai conhecer outras possíveis consequências desta mudança de estratégia. O Ministério Público alerta que a rede de postos de saúde não está preparada para receber esse tipo de paciente. Nós temos cada vez mais as pessoas adoecidas, né? Passamos aí por 2 momentos no estado do Rio Grande do Sul que são certamente fatores de adoecimento mental, que foi a pandemia e depois a enchente. Então nós temos um grande número de pessoas que vão precisar desse atendimento. O Sindicato dos Policiais Penais, que normalmente fazem a escolta de doentes mentais envolvidos em crimes graves até as unidades de saúde, aponta outro problema: o risco de misturar esse tipo de paciente com os frequentadores habituais dos postos de saúde do SUS. Altíssimo, pois eles são violentos. E já tem na natureza deles, por isso já estão segregados, né? Geralmente, quando tu levava para o IPF, já tinha grades, portão, tinha áreas de contenção adequado. E tinha profissionais ali trabalhando que estavam acostumados no dia a dia lidar com pessoas nesse perfil. Ali no CAPS, eles estão acostumados a lidar com a população em si e não com esse perfil. Para conter um paciente desses, precisa 6 a 8 adultos. E tem técnica para isso, inclusive. A psiquiatra e integrante do Conselho Regional de Medicina, Silza Tramontina, reforça o ambiente de risco que pode ser estimulado pela nova política. O desmantelamento dos hospitais de custódia, colocar esses pacientes no CAPS, nos hospitais gerais, isso vai dar muita confusão. Já está dando, inclusive, né? Porque são pacientes muito agressivos, que normalmente cometeram crimes muito graves, que precisam de um tratamento muito específico e que vão estar à mercê de si próprios, né? Colocando a vida deles em risco e a vida das outras pessoas em risco também. Sem vagas e nem estabelecimentos públicos adequados para o tratamento de tantos pacientes com doenças mentais graves, as entidades que criticam esta nova política apontam ainda uma outra consequência, segundo eles, inevitável de toda esta situação. Muitos desses pacientes poderão mesmo acabar atrás das grades em presídios comuns, lugares onde os outros presos não toleram esse tipo de companhia. Os outros não vão querer o convívio dele, vão segregar, vão dizer, tira ele da minha cela, senão vai dar ruim para ele. Foi o que aconteceu com Victor, de 19 anos. De família pobre e com distúrbios graves desde criança, acabou matando a avó a facadas e jogando o corpo num córrego em Sobradinho, no interior do estado.
Sem um lugar adequado para tratamento, ele acabou no presídio da cidade. O Victor, dentro do presídio, ele foi torturado pelos presos comuns. E o Victor é um sobrevivente de sair vivo de dentro de um presídio. Com um mandado judicial, o advogado de Victor conseguiu enviá-lo para uma clínica particular às custas do município. Mas ele pode voltar para a cadeia a qualquer momento por causa da dificuldade de se conseguir laudos periciais que justifiquem a internação em lugar adequado. Os peritos declinam a competência, o juiz já nomeou 4 peritos. E agora tem um novo perito nomeado que até o presente momento ele foi intimado pela 2ª vez e ainda não se manifestou no processo. Essa é mais uma das questões decorrentes das incertezas geradas pela implementação da política antimanicomial. Com o fim de lugares como o Instituto Psiquiátrico Forense, que era especializado nisso, as perícias técnicas que determinam os laudos médicos destes pacientes com doenças mentais graves passaram a ser feitas por peritos terceirizados pela Justiça. Profissionais formalmente qualificados, mas que não conhecem necessariamente toda a realidade envolvendo esse tipo de paciente. Algumas vezes nós observamos que esses estudos, essas, digamos assim, perícias, elas são feitas de uma maneira muito simplória, né? Talvez sem a experiência necessária daquele profissional. Isso causa muita preocupação, porque vai estar sendo decidido ali, com base naquele laudo, talvez o futuro de uma pessoa ou o futuro de uma comunidade que está ao entorno daquela pessoa. O promotor aponta ainda outro aspecto assustador nesta situação: o risco do uso de laudos direcionados para favorecer criminosos comuns, que assim poderiam ser falsamente considerados doentes mentais para se livrar de penas maiores. Algumas estratégias de defesa têm sido adotadas em função disso, com a possibilidade de alguém extremamente perigoso, que tenha cometido um crime muito grave, possa ser colocado indevidamente num regime mais brando, passa a ser atrativo para a defesa, diferentemente do que acontecia antigamente, ter reconhecido essa pessoa como inimputável, ou seja, sem capacidade de cumprir uma pena. Como se não bastasse tudo isso, os promotores alertam ainda para outra provável consequência de todo este contexto. Com a rede pública incapaz de receber tantos pacientes, algumas famílias com doentes mentais agressivos poderão buscar outras soluções. Essas famílias, assim como nós já vemos isso na dependência química, elas vão acabar buscando espaços clandestinos, muitas vezes, aonde não há um tratamento adequado, aonde não há uma contenção adequada, visando o quê? Visando, de alguma forma, resolver aquele problema, resolver o problema daquele familiar, e nós sabemos o quão perigosas essas instalações clandestinas podem ser. Perguntamos à Secretaria de Saúde de Porto Alegre, que é responsável pelas unidades do SUS na capital, como ela está enfrentando esta demanda. A resposta foi que ainda não é possível avaliar todas as consequências. Mas para quem se opõe à resolução do Conselho Nacional de Justiça, não há mais dúvidas. A resolução foi feita toda em cima desse argumento dos direitos humanos. Que direito humano é esse que tu não tem direito a um tratamento especializado? E nós não temos, para os novos casos, nenhum local que possa acolher essas pessoas para tratamentos de médio e longo prazo e acolher com contenção. E é isso que a gente precisa debater com a sociedade.